Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Querida, já entrou. Vamos aproveitar esse tempinho. Shalom, shalom. Shalom, Rodrigo, esposo da Karina. Glória a Deus. Bem, vamos aproveitar esse tempo para a gente convidar algumas pessoas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu sei que será um tempo muito precioso do Senhor. Deixa eu mandar uns convites aqui. Aleluia. Muita expectativa do que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa tarde. Tenho certeza que o Senhor colocou uma palavra poderosa no coração da nossa querida Karina. Então vamos preparar os nossos corações para ouvir o Senhor. Glória a Deus. Shalom, querida, shalom. Aleluia. Shalom, Patrícia, seja bem-vinda. Eduarda, sejam bem-vindas. Elisângela, glória a Deus. Enquanto nós esperamos, algumas pessoas vão entrando, mas eu não quero demorar para convidar a Karina, porque eu gosto muito desse bate-papo antes da live. Eu acho muito importante esse tempo que a gente conversa um pouco sobre algumas coisas, sobre o tema, sobre o que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu quero que você interaja em todo o tempo conosco, você que está entrando agora. Aproveite para convidar algumas amigas para estar aqui junto conosco. Deixa eu já chamar a Karina aqui. Glória a Deus. Assim eu posso ouvir o que está no coração dela nesses dias. Aleluia, aleluia. Shalom, querida. Ai, como é que Seja bem-vinda. Tem umas setinhas girando uma para a outra. Ih, achou. Shalom, querida. Shalom, shalom. Seja bem-vinda. Não, às vezes eu penso que já está para mim quando eu vejo que está tudo escuro, porque fica no suporte. Eu digo, meu Deus, o que é isso tudo escuro? Seja bem-vinda, querida. Que bom. Eu digo, não, eu vou começar começando, porque eu gosto muito desse tempo onde a gente fica conversando. Porque enquanto a gente conversa, o Senhor ministra, não é verdade? Eu acho que a gente tem que entender que esse momento da live é um momento onde nós somos muito ministradas. Missionária Andréia, seja bem-vinda, querida. Algumas pessoas estão entrando. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. E será um tempo muito precioso, porque assim, meu coração está assim, cheio de graça, sabe, Karina? Cheio de graça. Sabe aquela graça do Senhor que Ele derrama? E a gente sente mesmo o Pai nos abraçando, nos acolhendo. E eu sinto isso. Esse tema, quando veio, eu digo, meu Deus, tem que ser realmente o primeiro da série do podcast de 2023, porque a gente precisa sentir e pertencer como filhas. E eu fui muito ministrada essa semana por cada uma de vocês, pelos podcasts, porque cada uma traz a sua impressão de filha. É muito interessante, é de verdade a impressão de filhas, como nós nos sentimos. E, assim, eu fiquei muito surpreendida com o que o Senhor fez nesses dias. Ele trouxe muita cura sobre o coração das filhas. Porque, às vezes, nós nos sentimos tão cansadas. E uma das primeiras coisas que nós pensamos é que, onde está o Pai? Pai, onde você está? Eu preciso, né? Eu preciso me sentir como filha. E filha é aquela... Eu até deixei um texto, eu sempre faço um texto de abertura da série,
E antes de passar para a Karine, eu queria compartilhar. Uma vez eu estava, inclusive, aguardando numa fila de banco e eu pude presenciar uma cena tão simples, mas que para mim foi uma mensagem, assim, algo que o Espírito Santo estava ministrando naquele momento. Era um catador de reciclados e ele com a sua filha pequena, onde ela estava, os olhos dele estavam. Isso foi a primeira mensagem que o Espírito Santo me disse. Ela estava brincando, porque para ela tudo é uma brincadeira, claro. Ela estava brincando. E enquanto ela mexia em qualquer coisa ou ela se movimentava, os olhos dele estavam atentos nela. Essa foi a primeira mensagem. Os olhos do Pai estão o tempo todo fixos sobre nós. Não há nenhum movimento que o Pai não veja. Não há nada que eu e você façamos que o Pai não perceba. Até quando nós achamos que podemos esconder dele alguma dor, alguma tristeza. Mas o Pai diz, eu conheço no olhar. Ele estava olhando. E interessante que esse olhar era mútuo. À medida que ela mexia em algum objeto, ela não falava, ela só olhava para ele. E ela esperava uma aprovação dele. Era lindo. Ela esperava a aprovação dele. E no olhar, eu sentia que ela dizia, esse pode, papai? Esse aqui pode? Esse serve? A segunda mensagem é, o que nós temos perguntado ao nosso Pai? Será que nós temos perguntado a Ele? Isso pode? Isso serve para mim, Pai? Então, essa mensagem foi muito forte, era algo muito simples. Mas, e para concluir o encontro deles, à medida que ela se aproximava dele e que ela entregava algo para ele, ela o abraçava. Na verdade, a recompensa era a presença dele, o abraço dele. E com isso, eu quero que você compartilhe aí as impressões que estão no seu espírito. Primeiro, eu quero saber como foi sua viagem. Porque, gente, a Karina, ela está viajando e ela parou toda a sua programação. Eu louvo a Deus por sua família, seu esposo, que cedeu você para estar aqui conosco, seus filhos, sua família. Que maravilhoso, muito comprometida, muito zelo com as coisas do Senhor. Porque não é um compromisso só comigo, mas é um compromisso com o Senhor. E assim, ela foi muito cautelosa, muito zelosa o tempo todo. Pastora, eu estou chegando. Pastora, eu cheguei. Nós vamos entrar no horário. Você é maravilhosa, Karina. Eu louvo a Deus por sua vida. Glória a Deus por isso. Você é muito preciosa. Amém, eu quero ouvir você. Amor, eu vou precisar de um lencinho já, porque hoje eu tô assim, né? Não, eu já disse assim, eu já coloquei lá na chamada, na legenda. Eu digo, gente, prepara o lencinho, porque tem umas lives que eu não sei explicar. Eu não sei o que é. A gente sente a graça mesmo do Senhor e a gente começa a perceber que o Espírito Santo ele ministra desde o momento que nós entramos. Eu percebi que o Espírito Santo está ministrando desde o momento que esse tema veio para o coração. Então eu quero ouvir você. Lencinhos preparados? Aleluia! Eu vim assim e eu tinha algumas obras no caminho, né? E aí foi atrasando, e eu coloquei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, o Senhor sabe o compromisso que eu tenho com o Senhor e com as suas coisas. Então, assim, eu fechei esse compromisso, né? E ele não é meu, é com o Senhor. Obrigada, amor. E eu falei assim, então tira essa ansiedade, esse nervosismo do meu coração, porque o Senhor está no controle de tudo. Porque quando veio o convite, eu pensei, quando surgiu a viagem, eu pensei assim, eu vou pedir para a pastora mudar a data. E o Senhor falou assim, não, é 7/1. E eu falei, amém, Senhor, né? Então, o Senhor está no controle, eu vou chegar a tempo, né? E nós entramos aqui 5:45. Aleluia! Pelada do jeito que eu tô. Mas é assim. E no caminho, porque assim, desde o dia que o Senhor ministrou, né, em você, e assim, a hora que eu fui gravar o áudio, ontem eu fui ouvir o áudio, eu falava, gente, Deus, eu já tava chorando antes de falar, e saiu só eu chupando isso no áudio. Mas que isso é a entrega, é a verdade, né? É a entrega.
E ontem, a hora que eu fui anotar, assim, algumas coisas, porque eu falei, Senhor, eu não quero deixar nada disso que o Senhor está ministrando no meu coração se perder. E aí, a hora que eu Amém. pus, assim, a data, a lápis, eu já comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? A gente percebe, É o a gente percebe que o Senhor ele vai ministrando sem falar, sem falar. sem E é, falar. e é tão lindo que no caminho agora, né? Porque ele veio ministrando sobre o acesso de filha. Né? E que assim, e no caminho agora, na estrada, ele falou assim, filha, uma filha, quando ela tá assim, extremamente preparada, ela assim, ela entrou no lugar de ser filha e ela aprendeu a desfrutar da paternidade, Amém. desse lugar de acesso, ela está pronta a se tornar noiva e esposa. Aleluia. Aí eu Aleluia. É falei, a meu maturidade. Deus do céu. Ela falou porque ela foi preparada pelo pai para ser entregue ao esposo. E aí ele me falou sobre manter as nossas lamparinas acesas, né? E aí, Amém. na terceira parada que a gente fez, eu ganhei. Uau! Uma lamparina! Eu mandei para Érica, minha amiga, falei, Érica, A Érica tá aqui. na Que estrada. lindo! Eu Ai, falei, gente, uma que lamparina lindo. é o que o Senhor quer nos falar Sim, nessa tarde. Que é nós somos profético. filhas que estão mantendo as lamparinas acesas. Que Aleluia. carregamos o óleo fresco. Aleluia. Porque Sim. esse óleo fresco, ele não se compra, ele só se adquire na comunhão diária com o Pai. Aleluia. O Pai Aleluia. derrama dessa unção fresca todos os dias, como ele derramava o maná Aleluia. ali para o povo no deserto. E aí eu fui anotando algumas coisas aqui, né, sobre esse acesso que só uma filha tem. A chave a chave desse acesso está nas nossas mãos. E aí nós giramos essa chave ou não, porque o DNA já está impregnado em nós. Nós temos o DNA dele. Aleluia. Só que assim, é um lugar de filho, por exemplo, assim, a gente tem aquele filho que toda hora tá ali pertinho da gente, e dá um beijo, e dá um cheiro. Então, assim, essa escolha é nossa. Nós somos filhas, isso é fato. Agora, se nós vamos ser aquela filha melosa que chega, que está ali o tempo inteiro debaixo dos olhos do Senhor. E Deus é assim, ele é tão maravilhoso, né? Que aí, você falando, pastor, eu li o texto lá da menina do catador, né? E a hora que eu li aquele texto, eu conseguia visualizar o olhar dela para aquele pai. Sim. E aí o Senhor até me trouxe, né? No momento ali do áudio, que Cristo no deserto, ele rebateu com a palavra, mas da onde veio a convicção de Cristo? Ele sabia que ele era filho. Ponto. Sim. A sua identidade. Amém. A Aleluia. identidade dele. Por quê? Porque Pastora Rita, seja bem-vinda, querida. Sim. Ele carregava essa identidade. Então, assim, ele tinha convicção de que ele era amado e ele tinha ali a certeza de que mesmo sendo o sofrimento e a cruz, era a bondade do Senhor sobre ele. Amém. Por quê? Porque ele sofreu porque ele é o primogênito e os filhos mais velhos sofrem para ensinar os mais novos. Por quê? Porque eles já foram experimentados. Então, ele pode olhar para o irmãozinho e falar assim, olha, não põe a mãozinha aí não que você vai levar choque. Eu já levei. Eu aprendi na dor.
é tão interessante que, assim, a gente não falou nada a respeito da live, né? Nós duas não tivemos jeito de conversar e a gente sempre deixa na mão do Senhor. Mas a hora que Sim. você falou, pastora, que essa palavra foi uma palavra de cura, foi exatamente o que o Senhor me ministrou ontem à tarde. Aleluia. Exatamente. Ele falou, filha, Aleluia. esse acesso, essa convicção é para gerar cura. E eu fico, Aleluia. assim, eu fico encabulada com a formosura do Senhor, porque a pastora falou assim, ó, às vezes a gente se pergunta, Senhor, eu tô tão cansada. Senhor, eu tô tão assim, será que o Senhor tá aqui? Será que eu tô no propósito? E ontem à tarde, ele ministrava comigo a respeito disso, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aqui, ó, esse lugar que nós vamos acessar, e eu creio que essa live é uma live de cura, é uma live de libertação. Eu creio. Dar uma paradinha para fazer uma oração. Posso, pastor? Amém, amém. Claro que sim, querida. Amém. Claro que sim. Amém. Amém. Vamos lá. Pai, nós nos esvaziamos do Senhor, de nós mesmos, para que o Senhor flua através de nós, Senhor. Aleluia. Pai, nós Sim, sabemos Pai. que somos vasos de barro e que o Senhor coloca tesouros preciosos dentro de nós. Aleluia. Justamente, Aleluia. Pai, para mostrar a dependência que precisamos ter de Ti. Sim. Senhor, eu profetizo, Senhor, que essa live, Pai, essa palavra que não é minha, não é da pastora Isa, Pai, mas é tua, Pai, pertence a Aleluia. Ti. O Senhor zela pela tua palavra e o Senhor é a sua palavra, Pai. Pai, que ela possa, Senhor, encontrar corações, Pai, que encontram-se desesperançados, feridos, filhas, Pai, que estão assim, Senhor Jesus, no limite da sua exaustão, das suas feridas, Pai, mas que, Pai, o Senhor venha de encontro com cada uma, Senhor. Que cada uma, Senhor Jesus, consiga sentir a tua presença, o teu amor. Sim, Pai. E que cada Sim, uma, onde essa live for, Senhor, seja agora ao vivo, seja depois, Aleluia. que cada uma, Senhor Jesus, consiga entrar, acessar, mas não só acessar, Senhor, permanecer, Senhor. Aleluia. Pai, o lugar mais seguro que existe, que é guardadas em teu amor, Pai. Na destra da tua mão, Senhor. Sim, Pai. Pai, que cada uma venha entender e venha ser encorajada, Pai, a te perguntar, Senhor, aonde o Senhor estava quando eu passei por isso e por isso. E que da mesma forma como o Senhor me deu a resposta, o Senhor possa dar a resposta em particular, Pai, para cada uma delas, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Seja livre na presença do Espírito. Amém. Amém. Eu tô aqui olhando meu caderninho, porque eu falei, eu não quero. Eu vim com ele quase sim na viagem, porque eu falei, eu não quero perder nada do que eu sei. Tudo que o Pai falou comigo. É bem assim. Não, mas aí o Pai, ele nos faz algumas surpresas, não é? Ele ama fazer surpresas. No caminho ele foi falando, eu gravava áudio pro meu marido, falava, só esse áudio é só para mim. Espera aí, segura aí, que é. Me peguei aqui e que além, e que além daquilo que o Senhor já ministrou, eu declaro que ainda muito mais, enquanto você ministra o Espírito Santo, ele vai ministrar revelações, algo tremendo que está no coração do Pai. Porque eu sei, sejam bem-vindos quem está entrando aqui, assim, a gente é tão conectada no que nós estamos recebendo do Senhor. E algumas pessoas entraram, mas são todos bem-vindos. Eu quero que você esteja nessa mesma atmosfera. Conecte os seus corações com o coração do Pai nesse momento. Para você receber do Pai. Para você receber do Pai. Senhor, usa a tua filha poderosamente, em nome de Jesus. Flua na presença do Espírito, querida. Amém. E esse lugar de acesso, de convicção, é um lugar onde o prazer de desfrutar da companhia, da presença do Pai que nunca erra. O Pai que nunca falha. E é tão engraçado que quando eu li o texto,
eu falei, gente, Deus, como o Senhor materializou num texto e eu conseguia visualizar aquilo que o Senhor foi entregando. Falei, Senhor, que coisa maravilhosa, meu Pai, como o Senhor é lindinho, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Esse prazer de desfrutar do Pai que não erra e nunca falha, é porque muitas das vezes, eu senti isso muito forte quando eu preparava o áudio, né? Quando eu comecei. É engraçado, assim, que eu tentei anotar alguma coisa para o áudio, mas não saiu nada. Nada. O Senhor Eu falou sei assim, como é. só começa a ler o Salmo 139. E aí eu fui lendo ele inteiro e aquilo foi fluindo e eu falei, Senhor, obrigada. E aí o que acontece? Esse pai que nunca erra, esse pai que nunca falha, ele é o lugar de cura. A gente entender que a Aleluia. gente é filho dele, que nós somos filhas, por quê? Porque muitas das vezes nós viemos ao mundo, às vezes de uma forma indesejada, às vezes de uma forma que muitos do mundo falam acidental. Então, assim, muitas de nós nasceram debaixo de rejeição, fomos criadas debaixo de falta de amor, de comparações. Então, assim, eu falo muito para os meus filhos, eles estão aqui no quarto com a gente, eu falo, gente, ama e foca no Senhor mais do que na mamãe e no papai, porque a mamãe e o papai Sim. nós somos falhos. Mas o Senhor nunca falha. Nunca. Aleluia. Aleluia. Jamais. Ele não falha. Ele não nos Glória a abandona. Deus. Ele, Aleluia. como a pastora falou no início, ele não tira os olhos dele de nós. Aqui Sim, na sim. palavra fala lá assim, ó, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Salmo 139. Como? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me Aleluia. susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E assim, conforme eu fui falando ali naquele áudio, era como se eu conseguisse visualizar, assim, como se nós fôssemos uma massinha, esse negocinho aqui da minha filha. E o Senhor fosse fazendo o cabelinho, e ele fosse sorrindo. Olha, eu fiz ela assim, eu vou pôr a boquinha assim, e eu vou gerar ela na terra, no ventre de A, o pai B. Eu demorei a entender isso. Que assim, por mais que nós sejamos feridas no ventre das nossas mães ou na nossa infância, por mais que a gente passe pelo abandono, o que eu entendi nesse lugar? Amor, pega a identidade que estava aqui, fazendo favor. O que acontece nesse lugar? Esse lugar é o Senhor que escolheu. Porque em muitos momentos eu falava, Senhor, por que eu tive que passar por isso? Ele falou assim, pega a sua identidade. Eu quero te mostrar que eu te escolhi para ser filha do José e da Maria. As coisas que você passou, você tinha que passar. Porque, assim, uma hora fica para outro testemunho. Mas, assim, o inimigo tentou muito contra a minha vida quando eu estava no ventre da minha mãe. E os meus pais se separaram quando eu tinha 3 meses. Então, assim, eu cresci sem a figura paterna e a minha mãe trabalhava de dia, fazia faculdade à noite. Então, assim, eu passei por alguns traumas muito pesados na minha infância. E aí, o Senhor nesse processo assim, né, da cura da identidade, quando o Senhor me direcionou a falar isso para os meus filhos, olha para mim, porque se olhar para você e para o seu esposo, eles vão achar falhas, assim como você achou falha nos seus pais. E aí ele falou para mim assim, me pergunta, filha,
aonde eu estava quando você passava tal e tal situação que trouxe para mim feridas que não me machucaram só, mas me dilaceraram por dentro. Eu Uma sei. hora, nós vamos dar esse testemunho ainda. Né? Amei, amei. Aham. Então, assim, o Senhor falou assim, pergunta para mim, e eu chorava lá no meu quintal lavando roupa, eu falei, eu não vou perguntar. E ele falou assim, pergunta, porque você achava que eu tinha te abandonado naqueles momentos. Eram momentos de uma dor tão sobrenatural que você falava assim, o Senhor não me ama. E eu cheguei a falar isso mesmo na minha adolescência. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor deve me odiar. E ele falou assim, filha, me pergunta. E eu falei, Senhor, para quê? Ele falou assim, seja corajosa. Me pergunta, aonde o senhor estava? Nessa hora, nessa hora e nessa hora. E aí eu falava, não, não. E eu perguntei, aonde o Senhor estava? E E eu vi ele de pé. glória a Deus. Eu vi ele de pé, guardando a minha vida, Aleluia. guardando a minha essência, guardando a alegria dele dentro de mim. Aleluia. E Aleluia. eu vi ele de pé. Ele me mostrou que aqueles lugares aonde eu sofri, ele estava de pé, me guardando. E ele Aleluia. falou assim, me pergunta por que eu permiti. Falei, Senhor. Aí ele falou assim, me pergunta, e eu perguntei. E ele falou assim, porque quando você vai ministrar sobre algum tema, você pode ministrar com o conhecimento que você tem da Bíblia, com aquilo que você aprendeu em livros, em cursos, ouvindo testemunho de pessoas. Mas quando você viveu, eu posso te conferir autoridade. Aleluia. Por quê? Ele falou assim, doeu tanto, não doeu? Foram tantos anos e dias seguidos de sofrimento, não foi? Só que agora, quando alguém, uma das suas irmãzinhas ou uma das minhas filhinhas chega até você, você sabe exatamente o porquê que ela não conta para ninguém. Você sabe como ela se sente. Você sabe tudo o que passa na cabeça dela. E você tem a chave. A chave. Aleluia. A chave. Glória a Deus. Esse lugar, Aleluia. ele é devastador. Mas existe cura. Aleluia. E eu sou prova viva dessa cura. Glória a Deus. Aleluia. E ele falou, filha, eu não poupei o meu filho. Ele teve uma morte de cruz para salvar, para curar os irmãos mais novos. Para encorajar os irmãos mais novos. Para algumas das minhas filhas, eu permito passar. Para que ela seja um luzeiro Aleluia. para as outras. Uau, uau, que privilégio. Eu te ensino, porque realmente assim, a dor de passar é profunda, mas a alegria de quando a gente consegue ver alguém que passou por aquele deserto e ela saiu ali passou da transformação de larva do casulo e ela criou asa e voou, realmente a gente olha para trás e fala assim, nem foi tão terrível assim, olhando o olho. Na verdade, nem lembra. É impressionante. E não assim, lembra. Não dói mais, é incrível. Sim, Como assim, depois sim. que a gente permite e a gente entra nesse lugar de ser filha, porque assim, a minha cura da paternidade aconteceu em 2019.
quando meu pai biológico faleceu. Eu fui atrás dele, convivi com ele 3 anos, e não chegou a completar 3 anos, mas na morte dele, o Senhor me curou por completo. Assim, era como se eu dormisse e eu acordasse me sentindo assim, a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha do pacote. Depois Tipo assim, eu quero... o denguinho. É bem assim. Não, depois eu quero contar uma experiência muito recente, uma experiência com o pai sobre algo que eu havia pedido a ele. Você continua, mas tem tudo a ver com o que você está falando agora. Não, então, mas depois eu quero... falar. Pode falar? Pode. Tem tudo a ver com isso, porque assim, para quem está nos ouvindo, e a gente passa por alguns momentos de grande dor. Mas o Senhor vem ministrando no meu espírito que dor nada mais é do que transformação. Dor é transformação. Eu sei que não é muito fácil a gente aceitar isso. Ah, pastora, mas é dor. Mas dor é transformação. E diante de algo, eu disse, Pai, arranca essa dor de dentro de mim. A minha oração era sempre assim, eu sou muito exagerada. Quem me conhece sabe que eu sou muito intensa. Até nas palavras, tudo é muito. Arranca, não era assim, tira. Não era assim, Senhor, alivia. Senhor, cura. Não, eu não queria nada dela. Eu queria que ele arrancasse. E sempre foi a minha oração. Antes de contar o final disso, essa experiência, algumas vezes em oração no meu secreto, eu dizia, Pai, tudo que eu quero. Eu chegava no secreto, Karina, eu não conseguia orar. Até eu chegar ao ponto de pedir para ele arrancar, eu passei pelo processo de chegar no secreto e não conseguir falar. Eu não conseguia orar. Eu estava despedaçada. Eu sei bem o que é estar despedaçada. E eu não conseguia. Eu simplesmente chegava no lugar e dizia, tudo que eu quero é o teu colo. E eu pude sentir várias vezes o colo do Pai de uma maneira tão real, mais real do que o ar que eu estou respirando aqui agora. E em alguns momentos, Deus usou pessoas para dizer, pastora, Deus manda te dizer que Ele está carregando você nos braços dele. Nada mais era a confirmação do que eu havia pedido a Ele. Eu só queria colo. E Ele mandava através de pessoas. E Ele dizia, diga que eu estou com ela nos braços. Amém. Ela está no colo. Amém. E aí, quando eu consegui orar, eu disse, Pai, arranca essa dor de dentro de mim. Eu não quero simplesmente ser curada. Não. E o Pai conhece as filhas, né? Ele sabe, se eu orasse assim, Pai, alivia essa dor, tira essa dor. O Senhor sabia que não sou eu. Ele sabe que eu sou intensa. Pai, arranca essa dor. Eu quero ser transformada. Arranca essa dor de dentro de mim. E muito recentemente eu tive uma experiência surpreendente, muito real. Eu diria quase que surreal, porque foi sobrenatural. Eu tinha acabado de chegar em casa e eu me sentei para responder as mensagens no celular. Só que eu fui, na verdade, ver uma outra coisa, até uma receita. E eu peguei o celular. Na hora que eu peguei o celular, imediatamente eu senti como se uma mão me segurasse e eu soltei o celular. Eu fui muito tomada pela presença do Senhor naquele momento e eu senti quando Ele arrancou. Quase que eu derrubei o celular. Para você ter ideia de como foi algo muito intenso. De fato, eu senti o Senhor acessando o meu coração. Amém. E arrancando. Então eu quero dizer para quem está aqui passando por um momento de dor, o Senhor é aquele que nos cura. Ele Amém. Sabe exatamente o momento onde Ele vai arrancar a dor. Ele não quer nos fazer sofrer. Eu não sei se você já teve essa sensação de que Deus está permitindo ou querendo que a gente sofra. Não é a questão de que Ele quer que a gente sofra. Não. Ele está nos ensinando. Ele está nos transformando. E a gente passa por esse processo algumas vezes. E isso é surpreendente. Porque todas as vezes parece que é a primeira vez. De nada vale muito a nossa experiência
no processo de transformação. Eu quero dizer isso para você. Se alguém pensava, quando eu passar por uma nova situação, eu já tenho experiência. Me desculpe, acabar com todas as suas expectativas. Todas as vezes que você passar. Todas as vezes que você passar. É algo que você desconhece você mesma. Você fala, como assim? Mas eu sei como agir, eu sei como fazer. E o pai está dizendo, não, é dependência. Você não sabe agora como agir. Agora você não vai agir. Você agora só vai depender. Então eu quero dizer para você que nós vamos passar algumas vezes por esse processo. Mas é muito real a presença do Pai em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. E aquela visão de ver ele em pé ali, porque realmente eu falava assim, nossa, o senhor pode fazer assim, ó, e eu não sofrer. Por que o senhor quer me fazer sofrer? Aí eu falava assim, eu não quero ser azeitona para ser espremida e virar azeite. Estou entendendo isso, não. Teve uma vez que eu falei, uma amiga minha falou assim, nossa, eu me vi numa máquina de moer carne. Eu falei, nossa, pois é, eu pensei, Senhor, eu já tô moída, o senhor não vai... Porque a gente às vezes chega no açougue e fala 2 vezes. Falei, não quero, não. Pra moer 2 vezes a carne. Porque assim, o Senhor ministra muito comigo na cozinha, na lida da casa, né? Amém. Eu tinha mania de pedir. Quando eu ia comprar carne moída, eu falava assim, moe 2 vezes, por favor. Não Aí mais, depois que eu tive essa visão e essa sensação, eu falei, não mais. Uma vez é o necessário. Tá depois bom. a gente empelota com a colher. Mas enfim, esse pai que nunca falha, essa hora que eu vi o tema, gente, filiação, eu falei, Senhor Jesus, tinha que ser esse tema, tinha que ser na primeira semana do ano, porque... E tinha que ser você. Amém. Porque é o lugar de desfrute. É o lugar de desfrute. Nós precisamos... porque assim, eu até esses dias eu postei fiz uma postagem que era um dia que eu estava extremamente exausta, né? Eu estava muito exausta e assim, eu falei, Senhor, eu não dou conta mais. Eu cheguei assim, no ápice da minha exaustão física, né? E falei, nossa, e os meninos estão de férias, eu amo tanto eles de férias. Eu não quero virar um dinossauro dentro de casa, né? Eu quero ser a mamãe que eu amo ficar em casa com a mamãe, porque graças a Deus eles gostam. E aí, eu tava lá em casa assim, eu pus as mãos e falei, Senhor, me acode. Porque o serviço que eu tenho para fazer, meu corpo não corresponde. E aí eu vi a postagem, era um leão assim, lambendo a leoa, e ela virava para cima e ele falou assim, minha filha, receba o meu renovo. Amém. Esse lugar de saber que você é amada e é cuidada, é um lugar que, além de você saber ser filha, você tem que saber receber o afago do pai, receber o carinho do pai. Hoje eu estou aqui, eu estou recebendo esse carinho do pai. Porque assim, ele viu que eu estava no limite, ele conhece o nosso limite. Sim. Ele viu fisicamente, a minha cabeça, foram muitas mudanças radicais nesse 2022. Então, assim, o meu corpo padeceu muito nesse ano de 2022. Né? Então, eu falei, Senhor, eu tô tão cansada, eu não tô tendo força nem de manter a minha alimentação certinha, tudo. E aí veio esse deleite, esse presente da gente viajar. Eu tava precisando demais. Eu pedi para ele 24 horas. Senhor, 24 horas sem cozinhar, eu acordar, tá tudo pronto. E aí eu não ter que lavar a louça, arrumar a casa. E aí ele faz sempre além daquilo que a gente sonha ou imagina, né? E aí ele falava isso lá pra minha filha. Encontra em mim esse lugar do prazer de ser cuidada. Tem hora que tudo bem se separar tudo e só receber o meu cuidado, o meu carinho. Sim. Não é você assim tá sempre
em movimento e tudo, ele falou assim, às vezes você vai precisar largar tudo na sua casa um dia, sentar com seus filhos, assistir um filme. Isso aconteceu essa semana passada. Eu falei, vou largar tudo. Ele falou assim, encontre Amém. esse lugar de descanso. Porque, ó, eu fui anotando aqui, é o lugar de saber que ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa. Melhor do que nós mesmas. E ele melhor do que ninguém sabe lidar conosco. E como você falou, ele sabe o momento, ele sabe o modo. Eu sou muito intensa também. E eu já ouvi demais da conta que ser intensa era errado. E ao mesmo tempo que eu sou intensa, eu sou muito lenta para fazer algumas coisas. Eu faço assim, naquele meu tempo. E um dia eu comecei o ano passado, Senhor, me dá agilidade, me faz assim e tal. Aí depois de uns 4 dias ele falou para mim assim, para de me pedir algo contra o que eu desejei. Eu desejei te fazer assim. Eu desejei te Amém. fazer intensa. Eu desejei te fazer lenta para essas coisas. Eu não vou te dar agilidade para você fazer tudo em uma hora. Eu vou te mandar reforço. Porque a Amém. sua essência é assim porque eu quis. Aí você está falando para mim, o senhor não soube me fazer. Eu falei, misericórdia, Jesus. Misericórdia. Então, eu falei, não vou pedir mais um tom de agilidade. E aí ele foi falando, falou, esse lugar de acesso livre, aonde não há protocolos, aonde não há regras, aonde não há Amém. julgamento, porque esse acesso é dado através do meu DNA inserido em você antes mesmo de eu te inserir no ventre da sua mãe. Uau. Então, por mais que nós estejamos aqui e pensamos assim, o meu pai e a minha mãe terreno, biológico, eles não me amaram assim, eles me rejeitaram assim, eles não me cuidaram assim. Nós temos um pai que, Amém. gente, mesmo gêmeas não têm a mesma impressão digital. Ele Sim. fez única e exclusivamente cada uma de nós. Ele nos conhece pelo nome, aqui fala, ó, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. O Senhor me cerca por trás, por diante, sobre mim, Aleluia. põe a mão. Aleluia. Esse é o lugar. A mão do Senhor, a gente tem que se humilhar diante da poderosa mão do Sim. nosso Pai. Sim. Por quê? Aleluia. Porque quando o Senhor foi me levando a criança mesmo, aos meus filhos quando eram pequenos, é aquela coisa assim, se o menino tá lá em cima da escada e o pai fala assim, pula, antes de falar pula, ele pulou. Ele A falou. Camila, minha menina, a gente foi para piscina uma vez, para Caldas, ela tinha 7 meses. Não, ela tinha 1 ano e pouquinho, que ela já andava. De repente, do jeito que ela veio assim, ela viu a gente, ela pulou e foi lá no fundo, porque não deu tempo de pegar ela. Aí, a hora que o Rodrigo, meu marido, pegou ela lá no fundo e trouxe, ela falou assim, de ovo. Falei, meu Deus do céu, ela quer de novo. Porque ela pulou. Ela achou o máximo. Ela pulou por quê? Porque ela tem plena confiança no pai Sim. dela. Sim. Ela sabe que o pai dela é a única pessoa no universo que não quer mal para ela de jeito nenhum e que vai proteger ela, que é como se assim, é a galinha ali que protege os pintinhos, o leão ali, ele protege como ninguém protege. Então esse é o lugar, debaixo da poderosa mão. Só que esse De lugar, proteção. além de ser um lugar de proteção, de afeto, de amor que não tem como a gente expressar, é um lugar de obediência. Por quê? Porque se eu sei que o meu pai quer o melhor para mim,
aquilo que ele me dizer, eu vou cumprir. E ontem o Senhor, ele me mostrava assim, ele foi me levando quando as crianças eram pequenas e que a gente sentava eles na cadeirinha e ia dar comida, e aí abria a boquinha, o Senhor falou assim, eu quero que as minhas filhas acessem um lugar que fala lá em 1 João 4,18. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Fora. Ora, Amém. amém. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E eu descobri isso a duras penas. Eu era uma pessoa muito medrosa. E aí o Senhor, o ano passado, ele me pôs assim, eu brinco, que é o bope do Senhor. Eu fiquei 40 dias, na verdade foram 36. Ia ser 40, mas teve um intervalinho e foi 36. Porque eu fui 4 dias, voltei para pegar mais algumas coisas que eu tinha ido para passar 3 dias. E aí, o Senhor falou assim, você vai ficar aqui por 40 dias. Chama Casa de Isabel. É um projeto que a nossa igreja tinha aqui, lá em Uberlândia, né? E que recuperava a identidade das pessoas e cuidava de pessoas. E aí, o que acontece? Lá foi o bope do Senhor para mim. Tinha dia que eu chorava tanto, eu falava assim, Senhor, eu vou embora. Aí ele falava assim, você pode ir embora com a obra sem concluir, ou você pode suportar e ficar. Aí tinha dia que eu falava assim, eu vou embora a pé. 300 quilômetros, eu vou embora a pé. Dramática, como toda intensa, né? Fazendo uma chantagem, como se o pai estivesse muito interessado na nossa chantagem, né? É interessante. Eu vou embora. Aí ele falava assim, pode ir. Se você não quer transformação, pode ir. Aí eu falava assim, não vou não, sou filho obediente. Já que o senhor está falando, eu vou ficar. Então, assim, ali eu fui tratada, assim, como diz assim, de pôr o medo cara a cara comigo, e ou eu perdia ele, ou não tinha outro jeito. E ali ele me testou. Há um dia, assim, que eu falei, meu Deus. Eu não dava conta de andar nas minhas pernas, como diz assim, diante de uma situação, mas eu falei assim, se o senhor falou que me guarda, o senhor me guarda. E aí ele parece que mudou o meu olhar. E aqui ele fala que um bebê, ele reconhece o colo e a voz do pai. E quando ele me lembrou dessa situação da Camille, ele falou, minha filha, eu quero as minhas filhas nesse lugar. Por quê? Porque a criança, ela nasce sem medo nenhum. É a gente, assim, somos nós que vamos colocando medo nas nossas crianças. Que vamos, assim, Verdade. Tirando elas ali, as circunstâncias, vai tirando vamos a essência. Limitando. Vamos limitando. Limitando. Vamos limitando. E ele falava assim, que esse lugar é um lugar de pertencimento, e que a criança, ela tem isso tão nítido dentro dela, que ela pertence ao pai, e que o pai não vai deixar nada de mal acontecer. Se o pai falar assim, pula, pode pular. Se o pai falar assim, atravessa a rua correndo, pode atravessar. Ela não olha nem para o lado. Porque ela ouviu a palavra de comando do seu pai. Sim. E ela sabe como ela está nesse amor. É esse lugar que o Senhor quer que nós acessemos. Esse lugar aonde a gente não vai nem olhar para o lado. Se o meu pai falou, eu vou tocar. Porque ele vai tirar o que tiver que tirar, ele está na frente. Sim. E ele está aqui. É como se a gente fosse uma coisinha que estivesse assim, dentro da mão dele, fechadinha. Se ele deu o comando e falou, vai, a mão dele está aqui. Eu não tenho que temer nada. Aleluia. Isso, eu fui muito ministrada dessa palavra.
Porque aí ele fala assim, esse lugar é um lugar de pertencimento. É o acesso dado quando somos geradas por ele, nele, e introduzidas na sua intimidade. Aleluia. Nós Aleluia. reconhecemos que somos filhas, mas nós queremos ter intimidade, porque eu já vi assim, tem aqueles pais que são muito durões, que às vezes as filhas ficam meio com reserva, mas ele é um pai amoroso. Nós não precisamos ter reservas com ele, nós precisamos ter reverência, respeito, porque a gente respeita os nossos pais. Eu, por exemplo, eu sou daquelas que toma benção, como diz, das antigas, eu tomo benção, senhora, senhor, até a pastora Isa, né? Eu falava senhora, aí eu falei, maravilhosa, tão novinha, eu vou falar você. Mas é aquele negócio do respeito. Do respeito. Amém. Então, assim, a intimidade, a liberdade, ela é um acesso que é livre, mas com respeito. Nós precisamos ter obediência. E é o que você falou. A menina olhava para o pai. Pai, eu posso pegar isso aqui? E aí, quando ela pegava uma coisa que agradava ele, ela olhava para ele esperando a alegria do pai. Porque ela estava correspondendo aos anseios do pai. Sim. Karina, eu queria só complementar. No podcast, eu falei sobre o filho perdido, né? Algumas traduções trazem no título o filho pródigo, mas na verdade é uma sequência, né? De dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. E aquele filho, ele reconheceu que ele dependia do pai. Ele reconheceu que ele dependia do pai. E eu acredito que muitas vezes, e uma outra coisa, é o outro filho que estava na casa do pai. O filho que saiu, ele reconheceu, mas o filho que estava na casa do pai, ele não reconheceu. O filho que saiu, o filho perdido, quando ele volta, qual é a atitude do pai? O pai corre ao encontro dele e ele se lança no seu pescoço e lhe dá um beijo. E ele diz, ei, depressa, preparem as vestes novas. Preparem sandálias para os seus pés e anel para o seu dedo. O Senhor está dizendo que como filhas, nós temos um lugar de honra. Amém. E muitas vezes nós não temos acessado esse lugar, porque não temos compreendido a palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Ontem eu ministrei numa live e o Senhor já havia falado comigo alguns dias atrás que o acesso é a palavra dele. E você falou nisso. Se o Senhor disser, vai, pode ir. Pode ir. Não questione. Talvez você olhe e não veja nem direito o caminho, mas se ele disse vai, se não tem caminho, pode ir porque ele está abrindo caminho. É assim que o Senhor faz. Nós precisamos entender, o acesso é a palavra, o acesso é estarmos nele, é ouvir a voz do Pai, é reconhecer a paternidade, é entender que somos filhas, que dependemos dele e que ele vai colocar vestes novas, ele vai calçar os nossos pés com sandálias e ele vai colocar um anel em nosso dedo. E tem muitas filhas que têm andado descalças, como o filho que estava em casa. Ele estava em casa, mas ele estava descalço. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Os filhos, eles calçavam sapatos diferentemente dos escravos. E muitas vezes nós temos nos comportado como escravas e não como filhas. E muitas situações que talvez tenham nos colocado nesse lugar, ou nós tenhamos até entrado nesse lugar de rejeição, nesse lugar de comparação, nesse lugar de insubmissão. Porque quando nós nos comparamos, quando nós queremos esse lugar de rejeição, nós também assumimos um lugar de insubmissão. E nós precisamos reconhecer a nossa condição de filhas para acessar
acessar tudo o que o Pai tem preparado para nós. Então, se Ele disser, vai, vai, vai. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. E isso ontem ficou muito nítido para mim. Mas muito, porque ele falou, filha, se o pai falar, ele falou, se você falar para Camila, ela tem 8 anos, mas você falar assim, corre que minha mãe mandou, eu vou. Então, assim, é aquela convicção, e é isso que nós precisamos ter. Porque muitas vezes, quando nós passamos por esses lugares de dores, de traumas, o inimigo quer fazer a nossa mente focar assim, nossa, tudo de ruim. Eu pensava assim, tudo de ruim acontece comigo, meu Deus. Meu Jesus, quando eu me converti, tudo que falava lá na frente, eu ia lá para frente. Eu pensava, credo, mas eu já passei por tudo. Meu Deus, com tanta... Eu falava, eu tô parecendo curva de rir, tudo desemboca aqui, uai. Eu falava, meu Deus. Aí eu me via a vítima. Ó céus, tudo de ruim acontece comigo. Aí quando ele me falou assim, me pergunta, eu olhei e ele falou assim, para trás, quantos livramentos eu te dei? Olha tudo que você passou, e ser alegre. Você consegue dar a mão sem ter recebido. Hã? É porque a sua internet falhou, mas eu consegui te ouvir. Ah, tá. Amém. E aí, Amém. O que acontece? Ele foi falando, ele falou, filha, o inimigo quer que você se veja como vítima, mas você é uma vencedora. Você superou dores, você venceu dores em mim e se permitiu ser curada, porque esse lugar de cura está disponível, mas somos nós quem temos que desejar e quem temos que abrir esse acesso. Porque para nós o acesso está livre, mas eu vou querer acessar ou não. E outra, eu acesso e vou permanecer, porque o filho que ficou em casa, lá do filho perdido, ele tinha o acesso de filho. Sim. Mas ele não permaneceu no acesso de filho. Ele não tinha o coração de filho. Ele não tinha. É diferente. Ele tinha o treino da paternidade, é diferente. Ele não entrou nesse lugar de ser cuidado, de ser filho. Porque quando ele fala assim, para mim o senhor nunca fez, o que ele está falando? Mas será que algum dia ele permitiu o pai fazer, ou ele mostrou ao pai o que ele queria? Porque Karina, nem sempre isso, o Senhor também ministrou ao meu espírito, nem sempre o lugar da presença significa o acesso à intimidade. O filho estava na presença do pai, mas ele não estava no lugar de intimidade do pai. E muitas vezes nós consideramos estar na presença. Veja que o que eu falei para você em relação a quando nos vitimizamos, quando aceitamos as comparações ou quando nos comparamos, quando nós estamos vivenciando dores e traumas, mas estamos muitas vezes fazendo com que essas dores se tornem ainda maiores. Eu sei que tem momentos que as dores são insuportáveis. A Karina também, no início, já testemunhou sobre isso. São dores que, de verdade, nós não sabemos nem como suportar. Mas aí o Senhor quer justamente isso. Quando o Senhor falou para você, filha, pergunta, é a submissão. Muitas vezes a gente não quer perguntar porque não queremos nos submeter à resposta que o Senhor vai nos dar. A gente não quer ouvir a resposta. E isso gera em nosso coração uma insubmissão. E o fato de estar na presença não significa que nós estamos num lugar de intimidade. É por isso que nós precisamos ter um coração de filhas, de filhos, para acessar o coração do Pai. Não é somente a presença, mas é acessar o coração do Pai. Acessar um lugar de intimidade com Ele. Amém. E somente quem tem um coração de filho e de filha é que acessa esse lugar, é que acessa o coração do Pai. Por isso, é um relacionamento de intimidade. E é mesmo, porque assim, a gente não tem vergonha de chegar para o pai e pedir as coisas, a gente não tem vergonha de chegar para o pai e falar, pai, eu errei, pai, olha o que eu fiz, o que eu aprontei, pai, eu quero comer isso, pai, eu quero isso. A gente não tem vergonha.
Sim. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma intimidade para isso. Ontem o senhor ministrava sobre essa intimidade. E se a gente analisar, é o que você falou. Muitas filhas estão na presença, mas estão se contentando com essa presença. Elas não estão buscando esse lugar de intimidade. E é só esse preparo, esse acesso de coração de filha, de se submeter como filha, que vai nos inserir no lugar das bodas, que vai nos inserir na noiva que ele vem buscar. Nós precisamos estar com a lamparina acesa e preparadas a qualquer momento. Por quê? Porque ele vai vir como o ladrão, que ninguém está esperando. Mas se a gente sabe que ele vem, nós estamos o esperando a todo tempo. Para nós, ele vem de surpresa. Não como um susto ou algo terrível. Sim. Vem como um deleite. Eu espero. Aleluia. Eu estou me preparando para esse momento. Estou me preparando. Então, quando ele chegar, é o desfrute de se tornar um com ele nas bodas. Aleluia. E só acessa esse lugar quem acessou o lugar da intimidade de filha. E aí ele falava que uma criança, ela tem o seu coração puro, livre dos moldes que as circunstâncias querem nos impor. Ela se submete, ela se lança sem reserva ao que o pai manda, porque ela sabe que ele não deixará mal nenhum chegar até ela. E sabe por quê? Porque ela confia totalmente. A criança nem sequer pensa no medo, porque ela não se atormenta, como fala no versículo, porque ela tem convicção de que com seu pai perto dela, nada de ruim pode lhe acontecer. Porque mesmo o que acontece de mal é para contribuir para o seu bem. Ela sabe que com o pai ela está no lugar mais seguro que existe, guardada no seu amor. E aí, ele foi falando, os filhos mais velhos, como a gente já falou, ensinam os mais novos. E isso acontece para que o Cristo veio para nos libertar do salário do pecado, que é a morte. Então, para liberar a vida de Deus nos que estão mortos, espiritualmente, sem alegria, sem esperança, para sabermos como eles se sentem, como eles se permitem estar em cativeiros. Essa visão ontem de que tem muitas filhas nos cativeiros, porque não estão sabendo como sair desses cativeiros, pelo medo, para revelar que existe cura e libertação. Porque só sabe sair de cativeiros específicos quem já esteve neles e foi liberto. Lá em Mateus 18, do 3 ao 5, ele fala: e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E aqui o se humilhar significa se colocar num lugar abaixo. Se humilhar é entender que o Pai é autoridade sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, a criança, ela tem facilidade em se colocar nesse lugar. Eu obedeço o papai porque o papai quer o meu bem. Eu conheço a recompensa do meu papai, que é o abraço, que é o joinha do meu pai. Ela conhece. E aí fala, quem receber uma criança como essa, aquele também que consegue entender a pureza do coração de uma outra pessoa. Porque às vezes, quando vem uma pessoa assim, a gente tem o hábito de julgar essa pessoa. Então o Senhor fala, filhas, se coloquem como crianças,
mas também respeitem e recebam os outros como criança. Olhe para o outro com o mesmo, a pureza de coração que eu olho para vocês. Sim. Porque só assim você vai conseguir me permitir conduzir a sua irmãzinha através da sua vida para esse lugar. Ou seja, entender que acima de si mesma existe alguém mais sábio, mais zeloso, que sabe cuidar melhor, que se pode proteger, que sabe amar, que sabe ensinar, mas também sabe repreender. Se submeter ao domínio e ao governo do Pai. Amém. Porque o Pai, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E ele só corrige aquele filho chegadinho dele ali que ele tanto ama. Porque ele quer aquele filho pertinho dele. Ele não quer que aquele filho sofra. E aí, lá em Salmos 24, 3 e 4, fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele foi falando, falou assim, a criança, ela chega pro coleguinha e ela fala assim, nossa, seu relógio tá feio. Mas na mente dela, ela não está ferindo o coleguinha. Ela só está expressando aquilo que ela pensa. E o coleguinha tem que saber receber sem se sentir doloroso. Isso serve para nós hoje. Quantas vezes, aqui falam, que a criança ela não se entrega à falsidade. Ela não vai falar que essa garrafa é rosa, sendo que ela é azul. E às vezes chega alguém e fala assim, chega uma irmã, uma pessoa, pergunta para a outra, nossa, o que você acha? Ah, não tá bem. Tá ótimo. Se não, ótimo. Não tá legal? Não tá. Olha, você me desculpa, irmã. Eu tenho uma amiga minha que brinca comigo. Ela fala assim, o dia que você não me elogia, eu sei que eu tô ruim. Porque às vezes já aconteceu assim, Karina, o que você acha? Eu falo assim, pode falar a verdade, assim, você quer essa resposta? Então, do mesmo jeito, a gente tem que saber receber. Sim. Essa é a repreensão do Senhor. Ele quer nos tratar com amor. Nós perguntarmos, o que fala lá no Salmo 139? Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, mas precisamos estar abertas para ouvir. Sim. Olha, filha, tem isso aqui. Tem essa manchinha, vamos limpar? Né? Eu brinco muito isso com os meninos. O pecado faz uma manchinha, né? Então vamos limpar essa manchinha antes que ela vire um mofo todo e comprometa o resto do teto. Então, esse é o lugar de filha. O Senhor quer que nós sejamos como as crianças. Mãos limpas, o coração puro. A criança ela não tem medo. A criança não maquina o mal contra o outro. Aí se ela briga com passa 5 minutos abraçando e são melhores amigos. Ela não tem raiz de amargura no coração dela. É verdade. Ela não tem nada de ranço, de circunstância. Quando começa a ter, que às vezes, por exemplo, os adolescentes, ontem o senhor ia me mostrando, às vezes fica mais na dele, porque ele começa a questionar algumas coisas, e aí ele começa a querer experimentar algumas coisas. É diferente. Nós não temos que querer ser independentes, porque o senhor me trouxe a memória quando eu queria fazer 15, depois eu queria fazer 18, que eu quero ser independente. Não! Ele quer que nós tenhamos o coração de criança. É gostoso estar com o meu papai. É gostoso que o meu pai resolva por mim. A minha parte eu tenho que fazer igual criança. O que a criança tem que fazer? Estudar. Mas o resto é o pai que provê. Criança não preocupa se vai comer, se vai ter luz,
essa conta tá paga. O Senhor falou, filha, entrem nesse lugar de descanso. Aleluia, aleluia. Sejam obedientes, sejam submissas. É isso que eu quero que as minhas filhas acessem. Que entendam que ser submissa, ser obediente, é um lugar de provisão e proteção. Aleluia. É uma delícia ter o coração de criança. Não há preocupação no coração da criança. E aí, me veio um versículo aqui, que agora, peraí, que eu vou... João 14, 31. Jesus, ele deixou bem claro. Contudo, bom que eu falo, não dou tempo para ninguém abrir, né, gente? Ótimo, mas leia. 14, 31. É porque... Bom que eu falo e eu já leio, porque assim, ninguém procura. Amém, já achei. Pode ler, pode ler. Não de Jeú, o Senhor mandou, já Amém, foi. Jesus. Anota aí, é assim, tem que ser assim. Anota aí, depois você confere lá, mas ela vai ler, glória a Deus que ela vai ler. Amém. É bem assim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui, ou seja, o Senhor tinha convicção e ele queria deixar explícito. Eu estou aqui porque eu quero mostrar para todo mundo que eu obedeço e eu obedecendo, eu declaro, eu demonstro meu amor pelo meu Pai. E aí lá de cima ele olha e fala assim, filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho glória, em quem eu me alegro. Aleluia. Muitas vezes nós estamos sendo desencaixadas aqui na Terra. Às vezes as pessoas olham para a gente e nos tomam ali como ele tomou Ana. Ah, tá embriagada, porque, nossa, ela tá tão assim. Ai, será que é isso tudo na presença do Senhor? E aí as pessoas estão fazendo igual José, tá julgando ele. Nossa, ele foi um traidor de Potifar. Ele foi adulterou ali com a mulher de Potifar. O mundo estava jogando pedras em José. Mas o Senhor estava assim, José, você escolheu me agradar. Se preservar para me agradar. Não preocupa com as pedradas do mundo. Aleluia. Não preocupa se você não se encaixa no padrão. É isso que eu quero, que vocês não se encaixem. É isso que o Senhor falava comigo ontem. Ele falou, as minhas filhas, elas não podem se encaixar no padrão, nem o padrão gosta sequer delas. Elas carregam algo que só se extrai da minha presença. Isso não é em público, isso não é em multidão, glória. Isso é um secreto. Eu não acendo essa lamparina para sair com ela na luz, mostrando para todo mundo. Eu acendo ela para a hora que tiver escuridão, todos possam ver uma lamparina acesa e querer buscar esse lugar dessa lamparina acesa. Buscar esse lugar de onde você consegue brilhar no meio da escuridão, aonde você consegue sorrir no meio da prova. É porque é esse lugar de filha. Eu faço com as minhas mãos o que o Senhor manda eu fazer. O resto é com Ele. Eu obedeço e espero. Mas espero em aliança, com esperança, porque ele me falou sobre esperança. É o esperar em aliança. Esperar sem descumprir propósito, sem negociar o que não pode ser negociado. Ah, mas tudo ao seu redor está querendo te corromper. Mas eu escolhi ser nazireu de Deus e não me corromper. Aleluia. Mesmo debaixo de julgamentos, de apontamentos, a alegria do Senhor é a nossa força.
Glória a Deus. Esse é o Glória coração de filha. O coração que não se rende às maquinações do diabo, não se amolda às modernidades do mundo, não se rende às más intenções e motivações do coração enganoso, mas é um coração rendido, que se humilha diante da poderosa mão do seu Senhor, Salvador e Pai, porque sabe que esse é o lugar mais seguro, um lugar de convívio, de comunhão, aonde não só permitimos, mas clamamos que Ele governe sobre as nossas vidas. Sim, que Ele Pai. nos sonde, que Ele nos esquadrinhe e que Ele lance fora, Ele destrua tudo aquilo que não veio dEle. Tudo que é abalável, Sim, que Ele venha lançar no chão e que só fique de pé aquilo que é inabalável, porque o que vem dEle, esse lugar de filho é um lugar em que tudo que vem dele está sendo construído e aquilo que não vem dele passa como vento. Não fica, não permanece. É um lugar de liberdade e de reverência, mas é um lugar de obediência e honra. aleluia. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória. É maravilhoso compartilharmos daquilo que está no nosso coração, daquilo que o Pai tem falado conosco. E eu me deleito ouvindo você falar, porque é interessante quando o Pai falou para você, pergunta, filha, pergunta. Muitas vezes nós não temos de fato perguntado para o Pai. E essa conexão, né, não só de todas as ministrações durante essa semana, mas exatamente quando eu trouxe essa experiência, quando eu vi essa criança, uma menina, e tudo era uma comunicação no olhar. E quando você tem uma intimidade, você se revela assim, né? A comunicação, ela é no olhar. Isso me fez lembrar, Jesus diz lá no Evangelho, segundo João, no capítulo 5, só para que a gente possa contextualizar. No capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, vou deixar você abrir, viu? Já abri. Aleluia. Evangelho de João, segundo João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, Jesus disse-lhes, na verdade, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo. Porque todas as coisas que ele faz, o Filho também da mesma forma faz. E ele continua. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? Se a gente pudesse, assim como Jesus, contemplar o Pai. Eu acho que nesses dias, o que de fato precisa em nós é contemplar o Pai. Foi como eu disse, muitas vezes nós estamos no lugar da presença, mas não temos contemplado o Pai. O Pai tem nos chamado para olhar nos olhos dele. O Pai tem nos chamado para olhar para ele. Tem coisas que nós não sabemos como resolver, como fazer, e o Pai está dizendo, só olha para mim. Olha para mim. Eu estou fazendo. Se você olhar para mim, você vai saber como fazer. Exatamente a cena que eu vi. A menina olhava para o pai e ela somente olhava e o olhar dela era um olhar onde ela esperava a afirmação do pai. E então a afirmação do pai é tudo que nós precisamos. Da afirmação do pai. Porque essa afirmação do pai, ela nos coloca no nosso destino profético. A afirmação do Pai, ela traz a nossa identidade. Ela traz a identidade do Pai em nós. Amém. Quando nós entendemos essa afirmação,
Então nós temos a nossa identidade curada. Quando nós entendemos essa afirmação, nós temos um caminho, porque ele nos conduz. O seu olhar é a afirmação. O seu olhar fala sobre o que nós devemos fazer. Então, se nós olharmos para o Pai, nós teremos essa afirmação. Amém. E muitas vezes nós não temos parado para contemplar. Eu quero louvar ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso de estarmos juntas, de ouvir você, né? De ouvir o que o Pai colocou no seu coração de filha. E eu já disse isso, você é uma filha preciosa, uma filha cheia de doçura. Achei interessante que, além de intensa, aí você falou, qual foi o termo que você usou? Eu sou devagar. Na hora que você falou, o Pai disse que era para dizer, não, você é leve. Você precisa dessa leveza. Amém? É verdade. É verdade. Não, é verdade. Você precisa dessa leveza. Porque toda intensidade precisa da leveza. É por isso que é leve. O Pai disse, não diga a ela que não é leve. É leve. É leveza. Amém. Porque às vezes a gente quer tanto mudar algumas coisas em nós. Olha para o Pai. Ele nos direciona. Muito feliz com esse tempo. Fui muito ministrada por tudo que você trouxe nessa tarde para nós, para cada uma das pessoas que entraram aqui na live. Eu quero cumprimentar aquelas que entraram enquanto nós estávamos aqui nos deleitando com a palavra. Não tem como a gente interromper o momento da palavra, mas muitas pessoas entraram e algumas até colocaram alguns comentários. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindas. Glória a Deus pela vida de cada pessoa. Certamente cada uma recebeu no seu coração essa palavra de cura, essa palavra que veio do coração do Pai. Eu quero louvar por sua vida, quero orar por você. Amém. Quero orar também encerrando e glorificar o Senhor por sua vida, louvar ao Senhor por sua vida. E eu digo que essa conexão é uma conexão dos céus, porque é uma conexão onde nós compartilhamos e vamos crescendo umas com as outras. Temos tanto para ensinar quanto temos para aprender. E sobre ainda um coração de filha, é um coração ensinável. Eu tenho dito, Senhor, eu preciso de um coração ensinável. Eu preciso de um coração ensinável. Eu quero orar por você, querida. Pai, eu coloco a vida da tua filha diante de ti, Senhor. Da tua filha amada. Pai, o coração dela tem se alegrado nesses dias, porque o Senhor tem feito não somente os desejos do coração dela, mas tem surpreendido a tua filha. Ela sente um deleite, uma alegria. E eu sei, Senhor, quanta gratidão tem no coração dela por esses dias. E eu quero te dizer que muito mais, o Senhor ainda fará. Porque você tem se colocado nesse lugar de submissão e de obediência. Coisas que você nem esperou e nem desejou. Coisas que não chegaram ao seu coração, que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram. É isso que o Senhor tem preparado para você. E você vai desfrutar e testemunhar. Você vai se maravilhar com o que o Senhor já está fazendo sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, o seu esposo, os seus filhos, a sua família, em nome de Jesus, o ministério que o Senhor tem preparado para vocês, o ministério que o Senhor tem preparado para vocês, para que vocês possam, através de tudo que o Senhor tem depositado no seu espírito, na sua vida, para que você possa levar cura para a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse tempo precioso, pela tua presença, Senhor, neste lugar. Eu oro por cada uma das pessoas que entraram e que também receberam da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, porque tu és bom, tu és um Pai amoroso, tu és um Pai zeloso. Obrigada, Paizinho, pelo teu amor nesse dia sobre nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querida, desfrute desse tempo, em família, com sua família, desse tempo que o Senhor preparou. E quando Ele prepara algo, tem tantas surpresas juntas.
É maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor seja abundante e transbordante sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Gratidão por você estar aqui sempre dizer sim para o convite. Eu sei que você está dizendo sim para o Senhor, mas eu me alegro quando você diz sim, porque assim eu ganho, recebo, sou ministrada. Glória a Deus por isso. Amém, querida? Amo a sua vida. Amo a sua vida. Se alguém não tirou foto, por favor, aproveite para tirar, né, Karina? Vamos dar nossa cabelo. Alguém tira foto, porque não dá para eu tirar aqui no celular, não vai ficar tão legal. Mas se alguém puder tirar, a hora é essa. Lucivânia, querida, shalom. Tira a nossa foto, Lucivânia, por favor. Amém? Tirou? Amém. Amém. Querida, beijo. Shalom. Obrigada, que o Senhor te abençoe. pastora. Eu fico assim, né? Cada vez que eu vejo lá assim, pastora Isa, eu falo, sempre quando a pastora Isa me manda algo, é o Senhor derramando do céu sobre a minha vida, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu amo estar aqui, eu amo estar nos áudios, porque cada vez que o Senhor te direciona, né, a me convidar, cada vez é algo dele, é uma confirmação, é uma testificação muito preciosa do nosso primeiro contato. Eu sou extremamente agraciada. Então, assim, você sempre tem o meu sim, porque eu tenho convicção do jorrar do trono que jorra através da sua vida. Gratidão! Aleluia! Honra a quem me abençoa. Aleluia! Aleluia! Não, aí a gente chora no começo, chora no meio, chora no fim, né? Aí, Lucivânia, saudade, minha pastora também, querida, amo você, saudade. Saudade da base missionária em Caetés, um beijo para vocês. O Senhor está preparando o tempo para estarmos juntos. Saudades, saudades. Querida, te amo, viu? Beijo. Amém, pastora, com Deus. Shalom. Shalom, shalom, querida. Shalom. Beijo.